Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Curso de Nivelamento. Professor Tony Rawane. Língua Portuguesa. Introdução à Teoria da Comunicação. Salvador, Bahia, 2019. Introdução. Na aula anterior, estudados a língua portuguesa numa perspectiva diferente da que será estudada neste foco. Vimos, na primeira aula, que um falante possui mais de uma forma de usar a sua língua materna, e que isso depende, quase que exclusivamente, de influências históricas, regionais e socioculturais sofridas pela língua ao longo de sua existência. À medida que a sociedade se desenvolve-se também a necessidade de os indivíduos que a compõem se comunicarem com mais eficiência. A partir da segunda metade do século XX e, mais fortemente, a partir do início do século XXI, as descobertas e os inventos tecnológicos trouxeram a necessidade de uma comunicação mais rápida e eficiente. Com o advento do computador e, consequentemente, da internet, que possibilitaram uma comunicação em tempo real, independente da distância entre os interlocutores, todos os modelos comunicacionais desenvolvidos no passado tornaram-se obsoletos e, por isso, foram substituídos por tecnologias emergentes. Sendo assim, para fazê-lo compreender como funciona o principal instrumento de interação social, a comunicação, apresentaremos a seguir um conjunto de discussões conceituais respaldadas por exemplos e ilustrações com o fino propósito de levá-lo não só a entender como funciona, mas a usar com eficiência a comunicação em todos os processos de interação social, dos mais informais aos mais 1. Comunicação, cultura e contexto. A comunicação é o mais importante ato de interação entre os sujeitos de uma coletividade e que se efetiva por meio de signos verbais e não verbais, sintaticamente organizados para significar e pôr em comum temas que são, de alguma forma, importantes para dois ou mais interlocutores. Como se sabe, o homem é um ser social e interacionista por natureza, e, por isso, todas as suas ações e relações dependem, de alguma forma, da comunicação para se efetivarem. Conforme veremos mais adiante, a comunicação, como um instrumento do fazer humano, realiza-se por intermédio de linguagem verbal e ou não verbal. Segundo Andrade, 1999, página 15, a palavra comunicar vem do latim comunicare, que significa pôr em comum. Depreende-se daí que a essência da palavra comunicar está associada à ideia de convivência, comunidade, relação de grupo, sociedade. Deste modo, cabe então definir a comunicação como sendo o ato de interação entre os indivíduos de uma coletividade que utilizam dos mesmos signos verbais e não verbais para o seu processo de intersubjetividade. O universo da comunicação é vastíssimo e, certamente, as discussões a respeito do assunto não caberiam numa única aula.
ainda mais se considerarmos os novos modelos comunicacionais surgidos a partir do invento do computador e da internet. Estamos vivendo em uma era em que a sociedade está abrindo espaço para novos conceitos a respeito do homem e de suas relações com o outro e com o meio em que vive e atua como agente de transformação. A cultura de ontem não é mais a cultura de hoje, que também não será a cultura de amanhã. A comunicação e a cultura estão intimamente ligadas entre si. Não há como falar em cultura sem comunicação e vice-versa. A cultura se constrói e se modifica por meio de relações entre os sujeitos de um determinado grupo e também nas relações estabelecidas entre sujeitos de grupos diferentes. Definir cultura é quase que impossível, haja vista a dimensão do significado que tem a palavra. No entanto, arriscamos dizer que cultura é o conjunto de valores, de descobertas e de criações do homem, a exemplo de sua visão particular de si e do mundo, suas experiências pessoais e coletivas, e também seus sentimentos e expressões diversas, entre outros. Para Ferreira, 2004, comunicação é o conjunto de características humanas que não são inatas e que se criam e se preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade. Outro fator imprescindível para o estudo da comunicação é o contexto. Conforme veremos mais adiante, a comunicação se processa por meio de linguagens que podem ser verbal e não verbal. Embora este não seja o momento para discutirmos os tipos de linguagens, cabe dizer a priori que a linguagem é um fenômeno social intimamente ligado à cultura de um povo e que não se efetiva fora de um ambiente contextual. Para compreender o teor do discurso emanado de um indivíduo ou de um grupo, é preciso situá-lo num dado contexto que pode ser histórico, espacial, situacional, cultural ou social. Por fim, numa situação de comunicação, cabe então definir contexto como um conjunto de características extralinguísticas que determinam a produção linguística de um sujeito ou do grupo no qual ele está inserido, conforme Ferreira, 2004. Linguagem, língua e fala. 2.1 Linguagem. A nossa experiência nos possibilita dizer que a linguagem, a língua e a fala são conceitos facilmente confundidos até mesmo entre pessoas versadas no assunto. Apesar de estarem ligadas entre si, a linguagem, a língua e a fala possuem funções absolutamente definidas e bem delineadas para favorecer a interação comunicacional humana. Inicialmente, a linguagem pode ser definida como tudo aquilo que nos cerca e que é capaz de nos transmitir informações sobre o mundo e a cultura dos quais fazemos parte. Existem dois tipos de linguagem: verbal e não verbal. Segundo Slama Kazako, citado por Cunha e Sintra, 2008, página 1, linguagem é um conjunto complexo de processos
resultado de certa atividade psíquica profundamente determinada pela vida social, que torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua qualquer. Dois ponto um Linguagem verbal. A linguagem verbal pode ser definida como sendo aquela construída por meio de signos verbais, tais como letras, palavras, frases e períodos. Podemos dizer que um texto escrito ou falado constitui excelente exemplo de linguagem verbal. Exemplos: discursos político, uma carta, um sermão de um líder religioso, a fala do dia a dia, um bilhete que enviamos para alguém, os documentos técnicos de um modo geral, entre outros. 2.1.2 Linguagem não verbal. A linguagem não verbal é um tipo de linguagem pela qual dois ou mais interlocutores se comunicam usando signos, tais como gráficos, desenhos, luzes, gestos, sons e outros. Ponto 2. Língua. A língua é o idioma de um povo. Trata-se, portanto, de uma estrutura constituída por palavras, combinadas sintaticamente e organizadas segundo as regras pré-estabelecidas pela sociedade a que elas se impõem como instrumento de expressão e de interação entre os indivíduos. Conforme Cunha e Sintra, 2008, página 1, língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Expressão da consciência de uma coletividade, a língua é o meio porque ela concebe o mundo que a cerca e sobre ele age. Utilização da faculdade da linguagem, criação da sociedade, não pode ser imutável. Ao contrário, tem de viver em perpétua evolução, paralela à do organismo social que a criou. Em linhas gerais, a língua é o principal veículo de comunicação de um povo. Conforme vimos na aula anterior, a ela, na sua totalidade, não segue um padrão determinado. Embora haja um dialeto privilegiado, existem também outras formas chamadas variantes, que também servem às diversas camadas da sociedade. A língua é fenômeno social e sofre mudanças decorrentes do espaço, do tempo e da situação em que o falante esteja posicionado. A seguir, temos dois exemplos de estrutura linguística. Veja como Charles Chaplin se posicionaria em língua inglesa e em língua portuguesa para dizer a mesma coisa. Exemplo 1. Today you can be sad, but tomorrow will be another day. Inglês. 2. Hoje você pode estar triste, mas amanhã será um outro dia. Português. A língua, de forma alguma, pode ser considerada como um elemento estático, um conjunto de signos fechados a qualquer influência externa. Vimos na aula anterior que uma língua pode sofrer influências diatópicas, regionais,
também diastráticas, socioculturais, além de, na sua evolução, sofrer mudanças decorrentes dos usos que são feitos em determinadas épocas, influências diacrônicas e sincrônicas. Vejamos alguns desses aspectos. Variantes regionais. São aquelas características de certas regiões do país. Essas variantes possuem vocabulário próprio, fonética peculiar e, muitas vezes, estrutura sintática muito singulares. As variantes regionais constituem excelentes elementos de estilo linguístico e são muito utilizadas na literatura para denotar influências regionais características de alguns personagens. Primeiro, o mineiro quando não está disposto. Amigo, amanheci malacafento, por isso não pretendo sair de casa. Segundo, o baiano, na mesma situação. E aí, meu rei, amanheci com uma morrinha danada, por isso não pretendo sair de casa. 2.2.2 Jargão. É uma espécie de linguagem utilizada por grupos profissionais restritos e que não se confunde com as denominadas terminologias técnicas, nem com as gírias. Como exemplos de jargão, temos o juridiquês, o economês e o mediquês. Vejamos alguns exemplos de jargão em contraste com a terminologia técnica e a gíria. Primeiro, numa bula de remédio está escrito: indicado nas afecções de pele, onde se exige ações anti-inflamatória, antibacteriana, causadas por germes sensíveis como dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborreica, intertrigo, desidrose, neurodermatite. Todas as palavras em negrito pertencem a um rol de expressões técnicas da área da saúde, não são jargão e também não são gírias. Segundo, o advogado peticionou ao juiz, requerendo que a pensão alimentícia fosse paga integralmente e retroativa. O verbo peticionar é próprio da linguagem dos advogados. Não é uma terminologia técnica e também não é uma gíria. Terceiro, um paciente no pronto-socorro de um hospital falou: e aí, doutor, eu tenho mesmo que ficar aqui nesta maca do lado desses presuntos? Eu já estou maneiro e posso sair daqui vazado. As palavras presuntos, maneiro e vazado são gírias, que correspondem respectivamente a defunto, bem, correndo. 2.3 Fala. Conforme Pimentel 2009, página 31, é uma realização individual, momentânea e insubstituível de uma entre todas as possibilidades articulatórias que a língua oferece.
Trata-se da linguagem elaborada em códigos verbais, devidamente escolhidos por um emissor para o exercício da comunicação. É a justa posição de sons ou letras para formar palavras, de palavras para formar frases e de frases para formar ideias que podem ser comunicadas e entendidas pelos interlocutores envolvidos no processo de interação. Três. Noções de signo linguístico e de signo não linguístico. O signo é qualquer som, imagem, palavra, objeto, sentimento ou expressão capaz de representar ou remeter significado para fora de si mesmo. Segundo o filósofo Santo Agostinho, citado por Barthes, 2007, página 39, um signo é uma coisa que, além da espécie ingerida pelos sentidos, faz vir ao pensamento, por si mesma, qualquer outra coisa. Para Saussure, 2001, página 80 a 81, o signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces, denominadas por ele significante, signo acústico, e significado, conceito. Enquanto aquela é a apresentação física do signo, este é o conceito que permite a formação da imagem na mente de um indivíduo. Conforme Silva, 2004, página 31. Assim como a linguagem, o signo também pode ser verbal ou não verbal. O signo verbal é representado pelas palavras escritas ou faladas. E o signo não verbal é representado pelos objetos, desenhos, gráficos, imagens, sons, luzes, expressões faciais, moda, arquitetura, entre outros. Observe a ideia abaixo sugerida por Silva, 2004, página 31. Mapa conceitual, no centro, a palavra signo. À direita, imagem acústica, que tem um significante, que resulta na escrita SAPO, sapo. À esquerda, signo é um conceito que tem um significado que resulta na representação imagética do ser sapo. Como se vê na imagem acima, um signo gera uma imagem acústica e um conceito. Este é o significante, ou seja, o signo primeiro e aquele é o conceito. O significado, ou seja, o signo último. Quando um falante ouve ou lê a palavra sapo, certamente formará a imagem de um animal da família dos batráquios em sua mente. Quatro. Elementos da comunicação e interação comunicacional. Segundo o que estudamos no tópico 1 desta aula, a comunicação é o ato de interação entre os indivíduos de um grupo social. Para que haja comunicação, é necessário haver de um lado um emissor, destinador, e do outro, um receptor, destinatário.
Não é possível imaginar um discurso criado sem que haja um criador. A comunicação só se processa por meio de seus elementos básicos. Por isso, deve possuir origem, destino, elemento referencial, uma mensagem bem elaborada, um código de fácil entendimento e um canal eficiente. Para entender melhor a relação entre os elementos, analisemos o esquema a seguir, disponibilizado gráfico-imageticamente. De um lado temos o emissor e do outro o receptor. Eles compartilham um assunto, um referente, mediante uma mensagem, transmitida através de um código por meio de um canal. Emissor ou destinador é quem transmite a mensagem. Receptor ou destinatário é aquele que recebe a mensagem. Referente é o assunto da comunicação, o conteúdo da mensagem. Mensagem é o objeto da comunicação. É tudo que se fala sobre o assunto, é a forma. Código é o conjunto de signos e suas regras de comunicação. Canal é o meio físico, o veículo pelo qual a mensagem é levada do emissor ao receptor. Tomando como exemplo um e-mail escrito por um aluno, matriculado na disciplina Língua Portuguesa Instrumental, para o professor, a fim de tirar dúvidas sobre a teoria da comunicação, podemos dizer que A. O aluno será o emissor. B. O professor será o receptor. C. A dúvida sobre a teoria da comunicação, o referente. D. A fundamentação da dúvida, a mensagem. E. O código será a língua portuguesa escrita. F. O canal é a internet.